deixou e quando a gente vem falar perto de pessoas tão carinhosas, tão acolhedoras, né, tão amigas, a gente se sente de fato em casa, né? Então, queria muito agradecer e dizer que estou à disposição sempre, porque é uma oportunidade que a gente precisa aproveitar, falar de Jesus, falar dos ensinamentos de Jesus, trazer a luz do Espiritismo, né, faz com que a gente consiga ter uma esperança melhor para o nosso futuro, né? Bom, o tema de hoje é um tema que eu acho que quase ninguém conhece. Fala de relacionamentos, né? Não separe o homem o que Deus juntou. Então, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, e é uma passagem de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. E aí, quando a gente ouve muito isso, né, não separe o homem o que Deus juntou, a gente fica fazendo muitas reflexões primeiro acerca, né? Porque quando a gente lê essa frase dessa forma, parece que em qualquer situação que nós estejamos, nos nossos relacionamentos, a gente não vai poder tomar nenhuma atitude que seja benéfica para os dois lados, né, para as duas partes, né? Mas antes de a gente pensar nesse momento, né, nesse momento de repente a gente estar olhando o relacionamento, né, não necessariamente como o início, a gente precisa voltar primeiro a refletir sobre o início, né, sobre como se formou esse nosso relacionamento. E a gente vai começar por esse raciocínio. Mas antes disso, eu vou trazer só qual que é o trecho e a intenção que ele foi, na época, colocado para Jesus. Os fariseus, da época, muito estudiosos, né, da palavra, perguntavam a Jesus assim: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? E o repudiar quer dizer despedir, né, demitir, separar, né, dela. E aí, essa pergunta dos fariseus não tinha a intenção, de fato, de se preocupar com o fato do repúdio ou não. A pergunta dos fariseus feita a Jesus naquela época era para que eles pudessem confirmar sobre se o que Jesus dizia a toda a multidão, todas as vezes que ele era assistido, todas as vezes que a multidão vinha para ouvi-lo, se ele sabia do que ele estava falando. Então, em momento nenhum, a preocupação era sobre o divórcio, né, sobre o repúdio, nem muito menos sobre o bem-estar daquelas duas pessoas, mas sim sobre, vamos fazer essa pergunta para testar Jesus. Será que Jesus realmente vai dar a resposta que se precisa, né, ouvir o que está escrito na lei, uma situação simples, corriqueira? Jesus não era casado, não tinha essa experiência, né? Então, será que ele vai saber responder sobre isso? E aí Jesus então faz uma referência a Gênesis, que é o primeiro livro. E aí buscando uma referência muito mais antiga do que todas as que eles tinham ali naquele momento. Então, uma referência de uma autoridade muito maior. E aí Jesus então responde para eles que não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea. E aí Jesus discorre sobre essa questão para os fariseus. E aí os fariseus ficam sem resposta para contradizer, porque Jesus tinha dito exatamente aquilo que eles esperavam ouvir, mas trazendo outros questionamentos, né, fazendo com que eles pensassem acerca do porquê que aquela lei tinha sido criada. Por que um homem poderia sim repudiar a sua mulher? Mas aí, antes da gente chegar nessa parte, a gente vai começar a entender um pouquinho antes, né? Vamos começar a fazer montar o nosso raciocínio anterior a isso, né? Então, a gente vai falar sobre o casamento, depois vamos falar sobre as influências, as leis, o divórcio, e vamos terminar da melhor forma, que é falando sobre o amor, né? Bom, casamento. O que a gente entende sobre casamento? Além de ser uma união entre duas pessoas que se querem bem. O objetivo de um casamento é que aquelas pessoas passam a fazer uma escolha em comum e seguem um caminho de vida, então, dividindo as experiências. O casamento pode ser chamado de matrimônio,
essa experiência. E o casamento, ele sofre algumas influências. As religiões, as culturas, os interesses pessoais e familiares, as leis civis, elas influenciam de fato o casamento? Será que a religião, a forma como as pessoas se unem, será que ela é influenciada pela religião? Se a gente for olhar de uma simplicidade, a própria forma de se unir é muito diferente dependendo da religião que se tem, né? Então, assim, elas exercem uma influência. Em alguns países, inclusive, não é permitido que pessoas de religiões diferentes se casem, se unam, né? As culturas também são diferentes. Existem culturas monogâmicas, existem culturas que são poligâmicas, né? Você pode estar casado com mais de uma pessoa, né? Existem culturas em que o casamento é apenas no civil, né? No documento. Existem culturas em que precisa ter uma determinada cerimônia, que as festas duram dias. Em outros lugares não se precisa nada disso, né? As leis civis, da mesma forma, existem lugares que a gente precisa seguir um ritual de uma lei, existem lugares que esse ritual não existe, é trato, é combinado. Então, de alguma forma, tudo o que faz parte do ambiente onde a gente vive, no lugar onde a gente está, da família a qual a gente pertence, influencia a nossa vida. No casamento, essas influências não são diferentes, né? Então, nós sofremos o tempo inteiro influência do meio onde nós estamos. Quem de nós, na época, né, namorávamos, ou quem ainda namora, né, ainda vai chegar a época de alguns, mas não teve uma situação em que a família ou desaprovava ou aprovava alguém com quem a gente estava, ou tinha simpatia pela família? Quantas e quantas vezes algumas brincadeiras, né, já não surgiram? A gente, às vezes, tem os filhos pequenos, aí a gente brinca muito assim, namoradinho, né? Antigamente se fazia isso, hoje não mais. Mas antigamente sim. Então, a nossa vida, ela vai mudando, né? As coisas vão acontecendo, mas nós vamos sempre sendo influenciados pelo meio onde nós estamos. E a nossa família costuma exercer um papel muito importante nessa situação. E a gente, às vezes, muitas, né, algumas vezes, a gente repete, inclusive, aquele ciclo familiar, né? Aquela forma de se relacionar, de escolher, de pensar como vai escolher quem vai estar ao nosso lado, o resto da nossa vida, né? Geralmente esse é o pensamento, né? Vou escolher alguém para dividir o resto da minha vida. E é isso mesmo. Esse é o pensamento que costuma nos nortear. E o sentimento? Qual é o sentimento que nos norteia quando a gente vai escolher uma pessoa para dividir a vida conosco, né? Trazendo um pouquinho desse contexto histórico da época, nós temos essa forma de vivermos em grupo, né? Desde que somos lá no início, né, na formação dos grupos humanos, nós sempre soubemos viver em grupo, em sociedade. Primeiro porque antigamente, se não fosse assim, ninguém sobrevivia, né? Hoje, porque a gente consegue perceber que estar junto das pessoas, e aí qualquer grupo de relacionamento que a gente tenha, faz com que a gente evolua enquanto ser humano. Então, estar sozinho não deveria ser uma escolha, né? Não deveria ser uma opção. Como um ermitão, eu digo, aquele que vive sozinho na montanha, que não se relaciona com ninguém, que não tem nenhum tipo de contato. Não é esse tipo de vivência. Nós somos seres sociais, precisamos conviver para nos melhorarmos, para nos ajudarmos, para então conseguirmos seguir os nossos caminhos, inclusive nos momentos em que for muito difícil, porque são vários momentos de desafio nas nossas vidas, a gente tendo alguém perto da gente, um amigo, alguém com quem o nosso coração se identifique, é muito mais fácil para a gente, né? Então nós somos, independente de casamento ou não, seres que precisamos viver em grupo, precisamos
existia esse sustento no relacionamento, porque as uniões não eram feitas por afeição mútua. Faltava isso naquela época. Assim como tantas outras coisas que aconteciam e que a gente precisava de uma lei para regular a forma como a gente se relacionava, né? Então, nesse comportamento, que eram ditos bárbaros, os sucessivos casamentos por interesses, a dureza dos corações era muito grande. E aí, qual que era, então, a necessidade da lei mosaica que foi instituída na época? Fazer com que, de alguma forma, as pessoas não se separassem por qualquer motivo. Ele ainda não conseguia fazer com que as pessoas se unissem pela afeição mútua, mas que, pelo menos, a separação não fosse uma separação por qualquer motivo. Era o início de uma construção de uma consciência com aquele outro que estava vivendo com a gente, né? com quem era na época o par, né? E aí, o único motivo pelo qual começou a admitir o repúdio, ou seja, o divórcio ou a separação, era o adultério. E aí a lei é a seguinte: olha, a única coisa que vai ser aceita é o adultério. Com o adultério, o marido pode repudiar a esposa, mas não poderá se casar com outra mulher repudiada. Isso fazia meio que um controle, né? Então, se eu só podia repudiar a minha mulher, minha esposa, porque havia havido algum tipo de traição, então eu também não poderia casar com outra mulher que fosse repudiada pelo marido. E aí, aqueles motivos banais, as separações por motivos banais, começam a diminuir. Porque outra mulher que foi repudiada não vai poder se casar com nenhum outro homem. Então as coisas começam a se controlar pela vergonha. Era uma lapidação através dessa lei que Moisés começava a fazer nessas relações. Então coloquei lapidação através da vergonha e da desonra. Porque se fosse continuar como era antes, a coisa não ia ter controle, e a partir daquela lei, da instituição daquela lei, então, eles iam começar a ficar sem opção, né? Porque não ia sobrar ninguém. Não poderia mais se repudiar por qualquer motivo, apenas por desonra. Então, nesse momento, começou-se a organizar essa questão, essa possibilidade de você começar a pensar no matrimônio com um pouco mais de responsabilidade na manutenção dele, né? Mas a gente tem as leis, que são as leis humanas, que vão orientar a gente nesse sentido, e a gente tem também as leis de Deus. E as leis de Deus, elas são imutáveis. A lei mosaica, escrita por Moisés, era uma lei civil, era uma lei dos homens, não era a lei de Deus. A lei dos homens, elas regulam as relações sociais, regulam os interesses familiares e os nossos comportamentos, através disso aqui, da convivência, do respeito, dos títulos sociais, do patrimônio, das necessidades materiais, na questão dos comportamentos, na prevenção dos abusos e dos crimes, né? Mas a lei de Deus não. A lei de Deus é a lei da reprodução e a lei do amor. As que fazem referência direto a esse relacionamento, né, que nós mantemos, a questão do matrimônio. Então, a lei da reprodução é em relação à continuidade e o aperfeiçoamento das raças. A lei do amor, referente ao afeto mútuo, que se estende por todos da família. E a lei do amor não quer dizer só o amor entre homem e mulher, é muito mais amplo, né? É muito mais abrangente do que isso. Mas também inclui essa relação marido e mulher. E qual que é o objetivo? O objetivo da lei de Deus é fazer os homens progredirem. O objetivo da lei mosaica é controlar essa animalidade que ainda existia. É fazer com que as coisas começassem a mudar. De lá para cá, quantas vezes as leis sobre matrimônio não mudaram? São leis que vão mudar à medida que a gente se aperfeiçoa. Então, antigamente, o marido não podia separar
por qualquer motivo. Depois começou a ser permitido, inclusive, que a mulher se separasse do marido. As relações hoje, por matrimônios, eles são regulados pelas leis civis. Então, tudo isso, à medida que a gente vai evoluindo enquanto grupo, enquanto a gente vai evoluindo, as leis vão evoluindo conosco também. Então, muitas das vezes, a gente consegue a evolução a partir da lei. Quando, na verdade, a gente deveria primeiro evoluir e não existia lei para fazer a gente ter que ser forçado a fazer algumas coisas, né? Mas é esse o movimento e é esse que Deus permite com que a gente faça para que a gente possa melhorar, para que a gente possa, de fato, evoluir. Então, essa é a diferença entre as leis, né? As humanas, que são as mutáveis, e as leis de Deus, que são as imutáveis. A lei mosaica é uma lei humana. E à medida que foi se evoluindo, só foi sendo substituída por outras leis humanas. Tá, mas aí a gente começa a falar então sobre o divórcio. Porque já que é uma lei humana, né, não é uma lei de Deus, ela muda. E aí a gente se pergunta, mas o divórcio é contrário à lei de Deus? O divórcio, quando é que poderia ser aplicado? Sempre foi e sempre será necessário? A gente começa então a fazer essas perguntas, né? Muitos ainda têm a crença de que o divórcio, a lei do divórcio, estimula com que os divórcios aumentem. A lei do divórcio dá então abertura para que a escolha por se separar seja facilitada. Muitas pessoas ainda pensam assim hoje, mas não é isso. Mesmo pelo contrário, né? As leis humanas são feitas para que nós comecemos a nos adequar, inclusive comportamentalmente. Porque passa a fazer cada vez mais parte das nossas escolhas nos unir a alguém em sinceridade e afeição mútua. Nós não somos mais obrigados a ficar, a casar com ninguém. Casamos porque queremos, porque escolhemos, continuamos juntos porque continuamos fazendo essas escolhas. Podemos hoje fazer essas escolhas. Antes essas escolhas não eram permitidas. Mas não quer dizer que nunca se teve vontade de fazer. Né? O divórcio é uma lei humana. Então, como já falei, sofre algumas mudanças, sofre instabilidades. Não é contrária à lei de Deus. Ela não é contrária. Mas quando ela é aplicada? Quando a gente não observa a lei de Deus para escolher a união. Aí precisa aplicar o divórcio. Não motiva separações só porque existe. E ocorre quando o que se procura no casamento é a satisfação do orgulho, da vaidade, das ambições, e os preconceitos sociais também são um obstáculo para cumprir a lei divina. Mas o que eu quero trazer de tudo isso que a gente está aqui é que o divórcio ele não vai ser necessário se a gente fizer as nossas escolhas baseadas no amor. Então, quando eu for escolher casar com alguém, estar num relacionamento, dividir uma vida e traçar os mesmos objetivos com aquela pessoa, qual que deve ser a minha escolha? Como? Carolina, mas isso é difícil. Então, como que eu escolho? Vai escolher porque a pessoa é rica? Não. Vai escolher porque a pessoa é bonita só por isso? Também não. Vai escolher porque a pessoa é uma pessoa muito responsável? Também não é só isso. Vai escolher porque sentiu vontade de estar com aquela pessoa em qualquer momento da vida em que ela estiver? Sentiu vontade de dividir com ela os seus planos para o futuro? Pensa nela quando você estiver já no finalzinho da sua vida. Então, acho que por aí começou a escolher melhor. E aí, eu vou trazer um exemplo que eu ouvi numa palestra do Saulo César. Ele diz que o Humberto de Campos conta
espiritual, inclusive, necessário para a gente cumprir. A gente não sabe conscientemente qual é, mas a gente sente. Tanto que estamos ligados àquela pessoa. E aí ele conta, né, nesse caso, o seguinte: uma pessoa, o senhor, já estava com uma certa idade, os filhos criados, com uma esposa ao lado dele. E aí, num determinado momento da vida dele, os filhos já estavam criados, saíram de casa, só estava ele e a esposa. Ele conheceu uma jovem de uns 20 e poucos anos, e aí começou a olhar para aquela jovem de uma maneira diferente. E a jovem então retribuiu aquela forma de se relacionar. E aí ele começou então a considerar a possibilidade de se separar da esposa por estar ali vivendo aquela aventura que estava trazendo alguma coisa, que estava revivendo alguma coisa nele, né? E aí que os guias espirituais estavam um pouco preocupados com o rumo que a coisa estava tomando, então buscaram o guia superior para dizer: olha, o seu fulano está pensando nisso, se separar da esposa, porque está encantado por uma jovem, uma pessoa mais jovem. Mas se ele fizer isso, eles vão ter um comprometimento espiritual tão maior e eles não vão conseguir cumprir com o objetivo, com o combinado deles, com o planejamento que estava combinado no planejamento reencarnatório deles, no compromisso que eles assumiram. Isso vai prejudicar muito ele. E aí esse guia espiritual superior então disse assim: não, isso daí é fácil da gente resolver. E aí eles então: nossa, fácil? Como assim? Doença. Vamos então mandar uma doença, um recurso, uma forma de fazer com que as coisas ali se organizem de maneira diferente. E aí, algum tempo depois, ele teria realmente ficado adoecido, e aí então a jovem teria se afastado, porque afinal de contas aquele não era o interesse dela era outro, e ele não percebia o interesse dela. Era um homem que tinha uma boa condição financeira, e então quem cuidou dele no período em que ele ficou adoecido foi a esposa. E a esposa então, naquele momento em que ele estava cuidando dela, aconteceu que ele cuidava dela, ela cuidava dele e ele também cuidava dela. Porque eles começaram a entender, a se reconectar ali de uma maneira em que eles perceberam o quanto que um era importante para o outro. Então, essas relações que a gente faz a escolha, né, de ter por essa afeição mútua, nos sustentam, fazem com que nós consigamos, de fato, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos muitos percalços, não são poucos, uma vida matrimonial, principalmente uma vida matrimonial longa, né, com tantas coisas vividas, tantas coisas passadas, né, não é algo simples de se viver. Mas, se o objetivo que uniu essas pessoas lá no início foi o amor, foi o afeto, foi olhar para aquela pessoa e entender que aquela pessoa, em qualquer situação em que ela esteja, você vai estar junto dela, então a escolha já começa a ter muito mais chance de dar certo. Esse foi o exemplo que ele trouxe para a gente poder concretizar um pouco sobre a importância de um matrimônio. Não é só sobre um papel, não é só sobre uma festa, não é só sobre uma casa, não é só sobre os filhos, né? É sobre o nosso comprometimento espiritual, sobre aquilo que nós combinamos a fazer juntos. Caso esse não seja a forma como se esteja vivendo, então há que se repensar quais são os motivos que estão fazendo ou que fizeram com que as duas pessoas se escolhessem em união. E aí, repensar qual que é a melhor opção para os dois, mas sempre buscando o amor, aquele amor como sendo o local para se visitar e buscar a referência do porquê que estamos aqui hoje, como que chegamos aqui até hoje. Chegamos em paz, chegamos construindo, chegamos brigando, chegamos o tempo todo nos desrespeitando. Essa é uma avaliação que cada um
mutuamente. Porque a melhor coisa para uma relação é que nós saibamos respeitar a liberdade que nós temos enquanto indivíduos. E aí, Jesus então diz, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Foi a fala que Jesus teve para aqueles fariseus que estavam tentando, que estavam ali provocando ele. E aí, dizendo que lá no início, realmente, quando era a lei de Deus, quando as pessoas ainda não estavam com os corações endurecidos, houve uma época em que não se precisava fazer isso. Essa época, muito antes, aconteceu. E aí Kardec, então, traz no Evangelho segundo o Espiritismo duas afirmações que eu acho que são muito importantes. Eu quis trazê-las aqui para que a gente possa refletir sobre elas. Que ele diz: ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. Quando a gente se afeiçoa, o que é a afeição? É o amor, é o respeito, é a consideração, é a dedicação, é a ternura, é a compreensão, é a tolerância. Quando existe isso, não tem espaço para o adultério, não tem espaço para isso que hoje tanto é motivo de separação entre tantas pessoas, Existem outros motivos, claro que existem, mas essa parte fala especificamente do adultério. Então, Kardec, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, traz essa afirmação. E aí, também traz o seguinte: esses preconceitos de sociedade, embora ainda vivazes, já perderam o domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o nosso progresso moral, que abriram finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões com vistas apenas aos interesses. A gente vivencia hoje uma situação, e aí quando a gente vê a palavra crime aqui, inclusive, as faltas, os males incontáveis, a gente percebe hoje em muitas relações depressão, assassinato, principalmente de mulheres. Hoje a gente vê muito feminicídio, as pessoas achando que são donas das outras, quando na verdade somos indivíduos que temos a nossa liberdade, precisamos ter a nossa liberdade dentro de um relacionamento. As faltas, as traições, as mentiras, escondendo muitas situações que as pessoas vivem, existem diversas atitudes que não só o adultério, que prejudicam essas relações e fazem com que esses matrimônios não tenham um final feliz. Então, qual que é a escolha que nós devemos fazer? Se não estamos felizes no casamento, se não estamos felizes no matrimônio, qual a escolha que devemos fazer? É justo, muitas das vezes, a gente manter o outro preso só porque a gente acha que ele nos pertence? É justo a gente manter o outro numa relação, mas a gente está se relacionando com outra pessoa fora daquele relacionamento? É justo com quem? Com ninguém que está nesse relacionamento. Então, hoje, nós temos essa possibilidade de fazer essa escolha, mas não é uma escolha por qualquer motivo. Não é uma escolha que a gente possa fazer só pensando no nosso bem-estar. Existem muitas coisas envolvidas. Num casamento, por exemplo, não sei se todos já pararam para pensar, mas quando a gente começa um relacionamento, começa todo mundo super bem disposto, Começa todo mundo bem-humorado, todo mundo feliz, todo mundo com uma energia. No meu marido, na época que a gente começou a namorar, eu morava em Bangu, no Rio de Janeiro, e ele morava em Tijuca, muito longe. Muito longe, E ele ia de carro todos os dias, se precisasse. Finais de semana ele ia e voltava, porque a minha mãe não deixava eu ir em casa. Então eu tinha que voltar para a casa dele e depois pegava aquela Avenida Brasil super perigosa no Rio de Janeiro. Mas ele ia. E ele ia feliz, depois no dia seguinte, quando voltava cansado, acabado, tadinho. E ainda tinha um custo, porque
foi fazendo esse relacionamento diante dessas dificuldades, né? E aí, ok, hoje nós estamos, né, com 20 e poucos anos de casados. E aí hoje, vamos pro shopping comigo? Ah, não. O shopping é aqui do lado, 15 minutos. Ah, não, você pode ir. Gente, eu acho que não tem aquela pessoa que tinha disposição para cruzar o Rio de Janeiro e eu pegar. Pode me dar. Você pode ir, porque agora você sabe dirigir, então você pode ir. Mas esse cuidado não se perdeu. Eu estou trazendo só um exemplo para a gente ver, né, como é que a gente era, né? A gente se arruma, está sempre perfumado, aceita qualquer programa, está feliz. E depois que a gente casa, a gente começa a ficar um pouco mais cansado, né? Outras responsabilidades vão aparecendo, de fato, mas a gente não pode deixar essas coisas enfraquecerem. A gente não pode deixar de cuidar de quem está do lado da gente. Porque o verdadeiro amor é o cuidado. E o cuidado se resume em cuidado. Se eu cuido do outro, ele vai cuidar de mim. Isso vai acontecer. Mas é pelo quê? Pelo amor. Não é pelo interesse. Ah, eu vou cuidar dele porque depois ele vai me dar um presente e tal. Não é isso. É um amor pelo amor. Pela pessoa estar feliz. Você está fazendo algo para outra pessoa ficar feliz? Então você está amando. Então você está amando. Não está fazendo para receber nada em troca? Então você está amando. E o matrimônio é diariamente. A gente faz essas escolhas diariamente. Quando a gente se sente triste, quando a gente já se sente sobrecarregado, quando muitas das vezes a gente chega naquelas fases que todo casamento tem suas crises, né? E a gente começa a pensar em algumas coisas e a gente analisa, né? O que eu estou deixando de fazer, né? O que eu posso fazer pelo outro? O que o outro vai fazer por mim? No meu dia a dia, como é que o outro sabe demonstrar o amor dele? Porque às vezes a gente não percebe que a forma de demonstrar o amor pelo outro é de outra forma, não é igual a nossa. Então a gente precisa estar observando, vivendo essa vida juntos, juntando os laços, juntando os planos, juntando os objetivos. E é uma coisa que eu acho que é o segredo de um casamento, assim, dois, né? Porque o casamento tem muitos segredos, né? Mas um dos segredos do casamento é estarmos olhando para a mesma direção. Se está olhando um para cá e o outro para lá, a chance de dar problema é grande. Porque a gente vai falar, mas eu estava olhando aqui, ó. Não, mas eu estava olhando aqui. Não, a gente não estava se olhando para entender, né? Para a gente se entender o que eu estou querendo, o que você está querendo. A gente cuida para não precisar chegar no divórcio. Esse é o nosso objetivo, né? E aí, quando a gente fala de mútua afeição, a gente está falando de amor. E o que seria isso? É o afeto, é o apreço, é o afeiçoamento, sentimento, bem-querer, estima, carinho, ternura, tudo que está aqui, aceitação, ligação, admiração, dedicação, respeito. Admiração. A admiração é algo que faz com que a gente consiga enxergar o outro da maneira como ele é, entendendo como ele é, mas principalmente aceitando que ele é bom pra gente. Agora, existem situações, é claro, em que o divórcio é inevitável. Nessas situações, as decisões precisam ser tomadas. Mas qual que é o objetivo? Não é retaliar, não é vingar, é libertar. É libertar o outro e é libertar a gente mesmo. Porque nós não merecemos, nenhum de nós, né? Nenhum de nós merece ficar preso. Não é justo que nós fiquemos presos num lugar onde a gente não possa ser feliz. Todas as dificuldades que o casamento nos traz, elas são para o nosso melhoramento, para o nosso avanço. Nós estamos fazendo um estudo do Livro dos Espíritos, estamos na parte lá na nossa casa de escolha de provas.
do Livro dos Espíritos, sobre essas perguntas. Escolha de provas fala sobre o que a gente escolheu vir fazer aqui, nessa experiência reencarnatória, e o nosso gênero de provas. Então, o que a gente escolheu, combinou, para a gente poder passar aqui? Muitas coisas. Mas qual que é o objetivo das provas na reencarnação? O objetivo das provas é a nossa evolução, é o nosso melhoramento. Estamos num planeta de provas e expiações. Então, nesse planeta, vamos passar por dificuldades. É a lei. Nós vamos passar por muitas dificuldades, por muitos desafios. Mas, dependendo das nossas escolhas, eles podem passar mais rápido ou mais devagar. Serem mais leves ou serem mais incômodos. A escolha é nossa. E aí, quando a gente fala desse planejamento entre o núcleo mais próximo, a gente está falando dessas pessoas que vivem conosco: marido, filhos, mãe, pai. Se fosse para ser um jardim de flores, estaríamos aqui? Não. É para ser desafiador. Essa pessoa que está do nosso lado, para quem não tem ainda, a pessoa que virá para o seu lado, mas para quem não tem, essa pessoa é a forma que Deus deu um recurso para que você possa melhorar, crescer, para que você possa seguir adiante, mas principalmente para que você não esteja sozinho nessa caminhada, que já é uma caminhada bem difícil fazer sozinho, né? Mas essa pessoa escolhida pela afeição, essa pessoa escolhida pelo amor, essa pessoa que te respeita, essa pessoa que te admira, essa pessoa que faz com que você tenha forças para continuar mesmo diante das dificuldades. Elas vão acontecer no matrimônio, na família, com os filhos, mas a parceria é fundamental. Sempre escolhendo os motivos que levaram os nossos corações. Dinheiro, fama, beleza, tudo isso vai se acabar. Mais cedo ou mais tarde, tudo isso se acaba. Mas a relação que a gente tem com outras pessoas, a ligação, a história, as vivências, as intenções, a troca de energia, aquilo tudo que a gente vive em conjunto vai nos acompanhar para sempre. Para sempre, porque somos espíritos imortais, né? Então, uma hora o nosso corpo vai morrer, mas a gente vai ter uma outra experiência mais pra frente. Todos nós ainda estamos nesse momento das experiências, né? Então, a gente pode ultrapassar, né, passar por esses momentos diante das tribulações, reclamando, tentando fazer outras coisas que não são questões de responsabilidade efetiva mesmo, porque nós temos a responsabilidade efetiva por quem está com a gente. A gente pode ser um responsável efetivo, é uma escolha que a gente pode fazer, o livre-arbítrio está aí para a gente, né? Mas vai ficar tudo bem mais difícil, vai ficar tudo bem mais complicado, vai ficar tudo mais penoso, vai ser por muito mais tempo que a gente vai levar isso. E Jesus já nos deu um caminho. E esse caminho, esse roteiro seguro que está no Evangelho, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós somos espíritas e não falamos do Espiritismo. Mas Jesus nos deu o caminho. Independente da religião que a gente tem, Jesus para todo mundo, né? Então, Ele nos deu o caminho. E aí? Nós vamos aceitar o convite? Vamos amar? Esse é o convite. Então, não é Deus que decide se a gente vai separar ou se a gente não vai separar. São as nossas escolhas no dia a dia. Não é a lei de Moisés que vai decidir se a gente vai separar ou se a gente não vai separar. A lei dos homens que vai decidir isso. São as nossas escolhas no dia a dia que fazem. Essas leis foram escritas pelos homens, elas não foram escritas por Deus. E aí,
não separe o homem o que Deus juntou, trazendo para a nossa realidade, trazendo para o que a gente hoje conhece das nossas escolhas, essa frase a gente transforma ela. A gente traz essa responsabilidade para a gente. Então essa frase ela vira: não separe as circunstâncias do que o amor uniu. Aquilo significa isso. Não tem a figura de Deus lá naquele pedestal, como normalmente costumamos se colocar, apontando o dedo para a gente, dizendo que a gente não pode se separar, ou dizendo que a gente tem que casar, ou que tem que ser fulano, ou tem que ser esse. É a gente. As escolhas são nossas, o livre-arbítrio é nosso. Nós sabemos que temos o livre-arbítrio, então a decisão é nossa. Então não separe as circunstâncias, as tentações, né? As facilidades, os gozos materiais, que eles não sejam mais importantes do que o amor que uniu a gente com essa outra pessoa que está do nosso lado. Esse é o recado que eu vim hoje deixar para vocês, uma reflexão para que a gente possa voltar para casa. Falar de relacionamentos é extremamente difícil, né? Porque a gente não sabe quem está sentado, a gente não sabe como as pessoas estão recebendo, né? É um assunto que remete àquela época de uma forma ainda muito dando o poder, né, ao homem de decidir, inclusive, sobre a vida da mulher. Então a gente tem que ter muito cuidado para falar disso, mas ao mesmo tempo é fácil porque a gente fala de amor, a gente fala de amar e respeitar. Então, até no momento em que eu escolho me separar de alguém, essa escolha está sendo feita por respeito ao outro também. Respeito a mim e respeito ao outro também. Mas que a nossa escolha possa sempre ser baseada no amor. A gente não precisa tomar essas decisões de separação, né?